Paulo de Tarso não começou como um seguidor de Jesus. Pelo contrário, ele era conhecido por perseguir os cristãos. Ele acreditava que estava fazendo o certo, defendendo sua religião, até que um dia tudo mudou. No caminho para a cidade de Damasco, uma luz forte apareceu ao seu redor e ele ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Aquela experiência marcou sua vida para sempre. A partir daquele momento, ele entendeu que estava lutando contra o próprio Deus. Ele se arrependeu, mudou completamente de direção e passou a dedicar sua vida a anunciar a mensagem de Jesus. Com o tempo, ele passou a ser conhecido como Paulo e começou a viajar por várias cidades, levando ensinamentos, ajudando pessoas e formando comunidades de fé. Em uma dessas viagens, ele encontrou um companheiro importante chamado Silas. Silas era um homem firme, cheio de fé, disposto a enfrentar qualquer dificuldade para cumprir o propósito de Deus. Juntos, eles decidiram continuar a missão, mesmo sabendo que isso traria desafios. Em certo momento, Paulo teve uma visão durante a noite, onde um homem da Macedônia pedia ajuda. Eles entenderam que aquilo era um direcionamento de Deus e seguiram viagem até aquela região. Ao chegarem à cidade de Filipos, começaram a anunciar a mensagem com coragem. No início, parecia que tudo estava indo bem, mas logo algo diferente começou a acontecer. Uma jovem escrava, que tinha um espírito de adivinhação, começou a seguir Paulo e Silas por onde eles iam. Ela gritava dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Apesar de parecer algo positivo, aquilo vinha de uma fonte errada e causava confusão. Durante vários dias, ela continuou fazendo isso, até que Paulo, já incomodado, se voltou e ordenou que aquele espírito saísse dela em nome de Jesus. Na mesma hora, a jovem foi libertada. O problema é que os donos dela ganhavam dinheiro com aquela situação, e ao perceberem que tinham perdido o lucro, ficaram revoltados. Eles agarraram Paulo e Silas e os levaram até as autoridades, fazendo acusações falsas contra eles. A multidão se levantou contra os dois, e sem investigação, sem defesa e sem justiça, eles foram espancados em público. Depois disso, foram levados para a prisão, colocados em uma cela interna e tiveram seus pés presos em troncos. Tudo isso aconteceu simplesmente porque decidiram obedecer a Deus e fazer o que era certo. Dentro da prisão, o cenário era difícil. Paulo e Silas estavam machucados, cansados e sem nenhuma garantia de que sairiam dali. O ambiente era escuro, frio e pesado. Qualquer pessoa naquela situação poderia se revoltar, reclamar ou até perder a esperança. Afinal, eles não estavam ali por terem feito algo errado, mas sim por fazer o bem. Mesmo assim, algo diferente aconteceu. Durante a noite, por volta da meia-noite, enquanto todos os outros presos estavam em silêncio, Paulo e Silas começaram a orar. Eles falaram com Deus em meio à dor, em meio às feridas, em meio à injustiça. E não pararam por aí. Depois da oração, eles começaram a cantar. Sim, cantar dentro da prisão. Não era um canto de aparência, nem algo forçado, mas um louvor sincero que vinha de dentro. Eles não estavam cantando porque tudo estava bem, mas porque confiavam em Deus acima da situação. Aquele momento começou a chamar a atenção dos outros presos, que ouviam tudo o que estava acontecendo. Enquanto alguns estavam desanimados, outros estavam desesperados. Paulo e Silas demonstravam uma fé que não dependia das circunstâncias. Eles mostravam que a confiança em Deus não muda quando as coisas dão errado. Esse tipo de atitude levanta uma reflexão importante. Como reagimos quando enfrentamos dificuldades? Muitas vezes, as pessoas só agradecem quando tudo está bem, mas se afastam quando enfrentam problemas. Paulo e Silas fizeram o contrário. Eles se aproximaram ainda mais de Deus no momento mais difícil. Aquela oração e aquele louvor não eram apenas palavras ou música, eram uma demonstração real de fé. E mesmo que naquele momento nada tivesse mudado ao redor deles, algo já estava acontecendo. O ambiente podia continuar o mesmo,
A prisão ainda estava fechada, mas a atitude deles mostrava que por dentro eles estavam firmes. E quando alguém permanece firme mesmo na dificuldade, algo maior começa a se mover, mesmo que ainda não seja visível. Aquela noite, que parecia comum e silenciosa, estava prestes a se tornar um dos momentos mais marcantes da história deles. De repente, algo inesperado aconteceu. Um grande terremoto sacudiu toda a prisão. Não foi algo comum, porque além do tremor, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Era uma intervenção clara, algo que não poderia ser explicado de forma natural. Naquele momento, todos estavam livres. O carcereiro, responsável por cuidar da prisão, acordou assustado com o que estava acontecendo. Ao ver as portas abertas, ele entrou em desespero, porque naquela época, se um preso escapasse, o guarda pagava com a própria vida. Sem ver saída, ele pegou sua espada e decidiu tirar a própria vida. Mas antes que ele fizesse isso, Paulo gritou dizendo para ele não fazer aquilo, afirmando que todos ainda estavam ali. Isso é algo impressionante, porque Paulo e Silas tinham a oportunidade de fugir, mas escolheram ficar. Eles entenderam que aquele momento não era apenas sobre liberdade física, mas sobre cumprir um propósito maior. O carcereiro, tremendo e sem entender o que estava acontecendo, se aproximou deles e fez uma pergunta sincera. O que ele precisava fazer para ser salvo? A resposta foi simples e direta: crer no Senhor Jesus. Aquela conversa mudou completamente a vida daquele homem. Na mesma noite, ele levou Paulo e Silas para sua casa, cuidou das feridas deles e ouviu mais sobre a mensagem que eles pregavam. Ele e toda a sua família decidiram seguir aquele caminho. Aquele lugar, que antes era um cenário de dor e prisão, se tornou um ambiente de transformação. Isso mostra que, muitas vezes, aquilo que parece ser o fim pode, na verdade, ser o começo de algo maior. Paulo e Silas entraram naquela prisão como prisioneiros, mas saíram deixando uma marca que mudou vidas. A história deles ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível manter a fé, agir com propósito e confiar que algo maior pode acontecer. Nem sempre a resposta vem da forma que esperamos, mas quando alguém permanece firme, até mesmo um momento de dor pode se transformar em um testemunho poderoso. Se você chegou até aqui, já valeu a pena. Porque essa não é só uma história, é sobre transformação, é sobre recomeço. Assim como aquela vida foi mudada, a sua também pode ser. Então não guarda isso só para você. Deixa o like, compartilha esse vídeo e envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de uma palavra no momento certo.